A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. É um prazer poder estar aqui convosco. E é um prazer, principalmente por estar aqui, o poder ter a graça e a misericórdia do Senhor para ministrar nesta tarde. Eu fico grata ao Senhor, fico grata também ao meu esposo, o qual me concedeu a oportunidade, o privilégio de ministrar a palavra de Deus. E a palavra de Deus nessa tarde, nós vamos ler uma palavra bastante conhecida, mas a Bíblia, ela deve ser toda conhecida. Não deve ser nada que seja menos conhecido por nós. É bem verdade que muitas vezes nós lemos algo mais do que outros, né? Principalmente os Salmos, geralmente é o livro que é mais lido, mas a Bíblia é para ser toda lida, toda estudada. Amém, irmãos? Eu quero convidar os irmãos a meditar comigo Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35. No decorrer desses dias, eu estava a meditar na palavra do Senhor e meditei em várias palavras e vi quão grande e maravilhosa é a palavra do Senhor e como é bom você poder conhecer a palavra e saber o efeito que ela tem em nossas vidas. Porque muitas vezes nós lemos um versículo várias vezes, mas de cada vez que nós lemos, fala para nós de uma maneira diferente, porque essa é a vontade do Senhor para nossas vidas, para que nós entendamos qual é a sua vontade em nossas vidas. E como nós vamos ler agora, nós vamos falar sobre o cego de Jericó. Eu estava a meditar na Bíblia e estava vendo que em toda a Bíblia eu encontrei 34 lugares, versículos, onde fala de cegos. E alguns falam de cegos, literalmente cegos fisicamente, e cego espiritualmente, que é a pior cegueira que existe. Porque o cego físico, ele pode ser curado, não é? Jesus pode lhe dar visão, e ele ainda tem a salvação da sua alma. Mas aquele que é cego espiritual, esse corre um sério perigo. Não é mesmo? Mas vamos ler comigo a palavra do Senhor, onde diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E lhe disseram: É Jesus o Nazareno. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxessem. E chegando a ele, perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Essa palavra é gloriosa a cada versículo que nós podemos ler e meditar sobre ela. Nós vemos que aqui, quando nós começamos a ler, imaginamos e sabemos que era Jesus que estava passando por ali, e aquele cego não tinha condição de ver o que estava acontecendo, quem era que estava a passar por ali. Mas ele ouviu a multidão e ele se interessou em saber o que estava se passando, o que estava acontecendo, quem estava passando por ali. E logo nós vimos aqui a seguir que era aquele cego, que nós lemos aqui também no livro de Mateus, nós vemos que registra 2 cegos. Aqui, porém, destaca um. Eu estava meditando e imaginei
certamente por ser mais conhecido, porque cita aqui o nome do seu pai. No livro de Marcos, cita o nome do seu pai. Então, eu imagino que este foi mais destacado por isso. Mas nós imaginamos agora, meus amados irmãos, que aconteceu estar ali esse cego, e Jesus ia passando. Ele se interessou em saber que barulho era aquele, quem era que estava passando. Então disseram para ele assim: é Jesus o Nazareno. Então ele logo começou a falar: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas nós vemos aqui também, meus amados irmãos, que uma coisa aconteceu. Nós vemos que aquele povo que ali estava, andando com Jesus, caminhando com Jesus, teve uma coisa que fez muito mal. E que isso pode acontecer nos nossos dias de hoje. Mas vamos orar ao Senhor, vamos vigiar para que não aconteça conosco como aconteceu com aquele povo. Aquele povo vendo a necessidade daquele homem, vendo a dificuldade que ele estava enfrentando, a vontade de ser curado, a vontade de chegar até Jesus e não podia, não tinha condição, ainda mandava que o calasse. Cala-te, não incomode. Mas sabe o que ele fez? Ele não se calou, pelo contrário. Ele falou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por mais que aqueles homens, aquelas pessoas que ali estavam, mandavam que ele se calassem, ele repetia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que acontece também é que muitas vezes no nosso meio, é que muitas vezes ao nosso redor, também existem muitos cegos, talvez não físico, mas espiritualmente, que é necessário ouvir o barulho de Jesus, ouvir que está passando alguém diferente, que o seu poder está exalando naquele lugar e clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Mas nós observamos que Jesus é tão maravilhoso, a grandeza de Jesus é tão grande, ele é tão poderoso, ele é tão misericordioso, que mesmo com aquele povo tentando calar aquele homem, ele deu uma ordem. E eu observei que Jesus não foi até ele, mas deu uma ordem para que isso ensinássemos nós hoje. Eu entendi assim, ensinando para que nós hoje fôssemos até aqueles cegos, espiritualmente falando. Jesus deu uma ordem: trago até aqui. E aqueles mesmos que mandavam o calar, foram os que trouxeram. Agora nós imaginamos, trazendo para os nossos dias hoje, imaginamos que Jesus está falando exatamente isso conosco. Traga-os até aqui. Pois foi isso que Jesus colocou nas nossas mãos para fazer, para anunciar o evangelho de salvação, para trazer cura àqueles que estão enfermos e principalmente a cura da alma, que é a mais importante. A enfermidade pior que existe é a falta de Jesus nas vidas. E eu estava meditando sobre isso. E quando aquele cego chegou perto de Jesus, imediatamente Jesus fez uma pergunta para ele. Achas que Jesus não sabia o que ele queria? Sim, Jesus sabia, porque Jesus é Deus. Mas Jesus fez a questão de perguntar para ele assim: o que queres que eu te faça? E aquele cego então respondeu: que eu veja. E Jesus disse então para ele: veja agora, a tua fé te salvou. É exatamente isso. Uma palavra que é tão simples, mas que surge tanto efeito nas nossas vidas, quando nós damos ouvido à voz de Deus, ao chamado de Deus, ou à ordem de Deus para nós. Porque como nós ouvimos aqui, Jesus estava passando com uma multidão. E nós podemos imaginar hoje, Jesus aqui presente, e a igreja do Senhor, nós seguindo a Jesus. Mas podemos imaginar também que muitos outros estão lá fora, cegos espiritualmente, mas nós passamos por eles e nem estamos aí.
não fazemos conta daqueles que estão lá fora. Na verdade, muitas vezes com a boca calada, mas no seu coração gritando: tem misericórdia de mim, porque o mundo está perecendo sem salvação. E é necessário que nós sejamos despertados para fazer o ide de Jesus, como ele mandou aqui: vá e traga-o até a mim. Ele está dizendo para nós hoje: vá até os cegos espiritualmente falando, traga-os até a mim, porque eu vou os curar, eu vou transformar a vossa vida, eu vou fazer dele nova criatura, vou trazer a ele a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. E quando nós vimos falar uma coisa muito importante aqui, que quando Jesus falou com ele: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: que eu veja. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Nós observamos, amados irmãos, que imediatamente ele teve fé quando ele viu que era Jesus. Ele teve fé. Por isso ele buscou a Deus. Por isso ele pediu: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas eu estava fazendo uma leitura mais minuciosa e eu observei que a primeira coisa que ele fez foi tirar a sua capa. Aquela capa representava que ele era ali um deficiente. Ele deixou a capa. Imediatamente ele tirou a capa, deixou-a e foi até Jesus. Eu estava observando isso e achei muito interessante o quanto precisamos de tirar as capas. Mas aí nós vamos imaginar assim: mas aqui todos nós já temos Cristo na nossa vida. Sim, é bem verdade que nós aceitamos a Jesus. Não sei se há alguém entre nós que ainda não aceitou. Mas muitas vezes nós também precisamos tirar a nossa capa, espiritualmente falando, porque precisamos de ir a Jesus pela fé, a aceitar aquilo que Ele tem para nós. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas não é a vontade dEle, a vontade de Jesus nas nossas vidas. E é importante observar que aquele cego, ao tirar a capa, deixando-a, foi até Jesus e disse: que eu veja. Mas nós observamos logo a seguir que houve coisas mais importantes ainda. Ele passou a ver naquele momento. Ele pôde ver Jesus face a face. Mas ele fez algo muito importante que nós precisamos de aprender a fazer com ele. Devemos aprender a imitá-lo. Ele saiu imediatamente, no mesmo momento que ele começou a ver, o que é que nós lemos que ele fez? Ele começou também a seguir a Jesus, a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Quantas vezes nós recebemos bênção das mãos do Senhor, mas não temos a coragem de dar um glória a Deus, não temos a coragem de falar: eu quero expressar aquilo que eu recebi da mão do Senhor, eu quero contar para o mundo, assim como o salmista diz: contarei todas as tuas maravilhas. E nós precisamos de aprender a contar todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. A primeira das maravilhas que o Senhor nos fez, Ele já nos fez criaturas tuas, feitura das tuas mãos. Mas ainda não ficou só aí. Ele nos fez agora filhos teus, através de Jesus Cristo. Esse é um grande motivo para glorificar a Deus. Mas nós temos ainda muitos mais motivos para glorificar a Deus. Se nós olharmos hoje, cada um de nós que estamos aqui presente, é um grande motivo de dar glórias e aleluias ao Senhor, porque o Senhor nos despertou de tal maneira para estarmos aqui nessa tarde.